você não vai agradar a todos, você não precisa agradar a todos, e vai ter gente que vai desgostar de algo que você fez simplesmente sem motivo, sem falar assim, pô, isso é um motivo válido. Você não deve deixar de fazer nada que você goste, que você queira. Claro, tem coisas a se considerar, né? Se você vai achar correto, se é uma coisa que realmente vai trazer um bem para você, se é alguma coisa que você quer fazer, que você gosta, porque você gosta de fazer aquilo, você tem uma ideia nova. Eu vou exemplificar para vocês de uma coisa que aconteceu comigo. Eu faço vídeo de tecnologia, faz muitos anos que eu faço vídeo de tecnologia, deve fazer uns 15 anos mais ou menos. Eu tenho um canal chamado Vlog de TI, e como eu estudo muito a parte de tecnologia, em determinado momento eu comecei a ter a ideia de pronunciar as coisas, os termos em inglês, numa pronúncia mais correta em inglês. Então eu fiz um vídeo falando sobre processador de soquete LGA 775, muita gente conhece. Quem trabalha com a parte de tecnologia, monta PC, joga em computador e etc. Então, eu não lembro exatamente o tema, mas envolvia processador dessa linha aí, desse soquete. E aí eu comecei a falar de Core 2 Duo e Core 2 Quad, que é basicamente Core 2 Duo e Core 2 Quad, entre aspas, né? Essa pronúncia, ela é uma pronúncia errada. Então, era um vídeo que eu explicava em português 99% do vídeo, só que nos termos eu falei Core 2 Duo e Core 2 Quad, simples assim. E teve gente nos comentários que colocou assim, parei no Core 2 Duo. Você está fazendo o vídeo para um público brasileiro, em português, você não tem que falar inglês, que não sei o quê. Mas, tá, 99% do vídeo, da parte técnica, toda a explicação, compatibilidade, soquete, a parte dos modelos, falando em questão de clock, parte de controlador de memória e etc., estava tudo explicado em português, e eu sei que estava correto, porque eu faço bastante pesquisa antes de fazer os vídeos. Mas determinadas pessoas, não todos, não posso generalizar, determinadas pessoas julgaram que eu usar os termos em inglês, fazendo a pronúncia correta em inglês, era uma ofensa. Era errado, simplesmente porque o vídeo era em português para um público brasileiro. Mas olha a diferença da pronúncia. Core 2 Duo, Core 2 Duo. Core 2 Quad, Core 2 Quad. Não tem como falar assim, por exemplo, pô, atrapalhou muito, eu não entendi, eu não sei do que você está falando. Você pode estar falando de avião e eu entender carro. Você pode estar falando amarelo e eu entender verde. Não tem, não passa nem perto de ter essa divergência. Então, quando você for fazer alguma coisa, você vai ter uma ideia, você vai executar a ideia, você vai mostrar um projeto para alguém, uma ideia para alguém, muita gente vai te criticar. Muita gente vai falar que aquilo é besteira. Mas você tem que saber filtrar as opiniões. Você pode ouvir a opinião, mas você tem que conseguir filtrar o que é besteira de opinião, e não do que o seu projeto é besteira, do que é real. E assim, vai ter gente que vai ser seu amigo, por exemplo, que você vai mandar uma coisa, o cara vai falar, pô, ficou legal, da hora, só pela amizade. Mas às vezes a pessoa nem viu, ou ela viu e achou ruim, ela tem medo que você ache ruim o fato dela ser sincera e achar que é ruim. E eu acho que tem que ser justamente o contrário. Se a pessoa for sincera, é lógico, pô, ficou ruim. Se a pessoa pegar e falar assim, isso aí ficou uma bosta, isso aí ficou um lixo, aí é embaçado, né? Aí é o jeito de você falar, não o que você tá falando. Você fala, pô, cara, a ideia pode parecer interessante, mas vê esse ponto aqui. Isso aqui eu não achei muito legal. Você pode melhorar isso, aquilo, você pode, sei lá, você pode acabar dando uma sugestão para a pessoa. Então aí entra mais uma questão de jeito e não de falar uma mentira ou de ofender. Parei no corte do só porque a pessoa usou um termo em inglês. E eu me preocupava muito com isso uns anos atrás. E eu ficava ofendido, sabe? Eu desistia de fazer as coisas, desistia de ideias. Aí chegou uma época que eu simplesmente parei de falar os termos em inglês, mas hoje eu vejo que eu não deveria ter parado.
Simplesmente é bom porque engaja. Beleza, é engajamento, é comentário, é bom pro meu canal, é bom pra mim. Tá bom. Se você abandonou o vídeo porque com 20% de vídeo assistido, porque você ouviu um termo em inglês e você acha ofensivo você, esse brasileiro, ver um brasileiro fazendo um vídeo em inglês simplesmente porque ele usou a pronúncia correta do termo em inglês, amigão, zarpa, some, rala peito, vaza, deixou o comentário, beleza, pra mim tá bom, pra mim tá ótimo, engajou, deixou dislike, também, é um engajamento também, entendeu? Então na vida você vai ver muitas vezes, muitas pessoas te criticarem, aí você tem que descobrir as pessoas que realmente vale a pena você ouvir a opinião, porque uma pessoa que é mais sincera e é mais crítica e vai te dar um ponto de vista diferente, às vezes aquela opinião é realmente valiosa. Mas vai ter muita gente falando besteira, falando merda aí pra você, e você deve ignorar, entra por um ouvido e sair pelo outro.